Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Meu pai era viúvo, minha mãe também. Minha mãe tinha uma filha e um filho. Nilda, que morreu com 14 anos afogada no Rio Dourados. O Eduardo, que é o apelido da Dai. E meu pai tinha o Celso Miller do Amaral e o Miguel do Amaral. Ele veio de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Ele chegou em 1930, meu pai era agrimensor. Quando ele chegou aqui, o seu Vadu, que era o apelido dele, eu não lembro o nome exato do seu Vadu, o apelido era Vadu. E eles demarcaram a cidade de Dourados. Meu pai trabalhava muito em demarcar terrenos, chacras, trabalhava o dia inteiro fora, né? E a minha mãe, eles abriram uma lojinha com muita dificuldade, ele falava sempre, que a lojinha tinha tudo, arroz, feijão, açúcar, tecidos, sapatos, tudo. E Dourados naquela época tinha umas 5 ou 6 comércios só. Eu nasci em 1933, já nasci aqui em Dourados. Eu sou a única filha dos dois. Que minha mãe ficou viúva com 23 anos, porque o marido, ela já tinha 2 filhos pequenininhos. O marido dela foi apartar uma briga de um amigo que estava discutindo, e a hora que ele chegou para apartar a briga, o outro tinha puxado o revólver e deu um tiro na cabeça dele. O meu pai era igual o seu Firmino Vieira de Matos. Eles eram líderes políticos sem ser políticos, assim, sem exercer função de eletiva, né? E ele era meio líder aqui, todo mundo é amigo dele, ele gostava muito de falar sobre política e tal, na época, né? Eu lembro quando eu era criança. Ele foi vereador uma vez só, no tempo que os vereadores não tinham remuneração, porque Dourados era muito pequena, né? Às vezes ele ia fazer medição em Cuiabá, em Corumbá, chamavam ele era agrimensor, né? Foi diretor do departamento de terras na época, né? De Cuiabá, quando o estado era uno, né? Aí eu tive uma infância muito boa, brincava muito, eu gostava muito de fazer teatro. E a Blanche, minha filha, puxou por mim. Eu escrevia peça de teatro, de balé, ensaiava balé com as meninas e apresentava. Meu pai mandou fazer até um palquinho no fundo da nossa casa e eu cobrava na época 500 réis o ingresso. Enchia de gente. E esse dinheiro eu dava para a Igreja Católica, para os padres. A primeira escola pública que eu estudei era a Dona Antônia, Dona Antônia e Dona Tunica, que era Antônia de Matos. Eu fiz aqui o curso primário, que na época falava curso primário. Eu fiz 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Aí eu fui interna no Colégio das Irmãs em Campo Grande, e ficava interna lá o tempo todo, meu pai se sacrificava para poder pagar, porque não era tão barato, né? Aí eu fiz o ginásio e o colegial lá. Aí, eu ia fazer 15 anos, eu conheci o Weimar, e aí parei de estudar. Não fui mais para o internato. E aí, depois que eu já tinha meus filhos grandinhos e tal, aí que eu fiz, quando abriu a Unigran, que era Socigran, aí eu fiz Direito. O Weimar se formou em Direito, em Ponta Porã, aqui não tinha faculdade. Aí ele foi para o Rio de Janeiro. Lá ele trabalhava na Mate Laranjeira, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E naquela época era obrigatório os estudantes de Direito ir de terno e gravata. E era um menino também que não tinha condição. Ele tinha um terninho só e ele me falou que quando estava meio sujo o terno, ele ia no lugar onde lavava, na lavanderia, ficava só com a roupa íntima, estudando num quartinho, enquanto lavavam a seco o terno dele. E o pai dele não ajudava não, viu? Ele tinha que se manter. Então, com o dinheiro que ele recebia do trabalho dele, ele pagava um quartinho e a comida. Mas que ele chegou a passar fome. Aí ele se formou. E aí ele veio em Dourados fazer um serviço de advocacia. Ele foi o primeiro advogado a estabelecer moradia aqui em Dourados. Porque ele veio para cá
e acabou a gente se conheceu na saída da Igreja Católica. E ele acabou ficando aqui. Mas o pai dele fundou o jornal Progresso em Ponta Porã em 1921 ou 22. O Weimar não tinha nem nascido. Aí, quando ele cresceu e tal, o pai dele mostrava os jornais antigos, né, e falava, ó, meu filho, o jornal Progresso, que eu fundei aqui em Ponta Porã, eu tive que parar, porque o pai dele era advogado também, formado no Nordeste lá, né? E aí ele teve que parar porque ele foi nomeado promotor, e era incompatível dirigir um jornal e exercer o Ministério Público. Aí ele falou para o pai, pai, o dia que eu me formar, eu vou renascer o Progresso em Ponta Porã. Mas aí ele veio para Dourados, a gente se conheceu, ele gostou da cidade, ele veio fazer um serviço, como eu falei, de advogado, e acabou ficando aqui e renasceu o Progresso aqui. Só que ele não tinha condição de comprar o material para fazer o Progresso, para imprimir. E ele teve tanta sorte que nesse interim ele recebeu uma carta de um amigo dele, que era de Ponta Porã, e tinha se mudado para uma cidade pequena de São Paulo. E lá não estava tendo retorno, ele estava passando necessidade. Aí ele escreveu uma carta, Weimar, me ajuda, eu preciso voltar para Ponta Porã, porque lá não tinha gráfica, eu volto, e lá pelo menos minha família não passa necessidade, né? Aí o Weimar falou assim, conversou com o seu Antônio de Carvalho, que era casado com a dona Gasparina de Matos, que era prefeito na época. Seu Carvalhinho, o senhor não me empresta um caminhão da prefeitura para me mandar buscar? Dourados não tem uma gráfica, vai ganhar uma gráfica e vai ganhar um jornal. Ele falou, empresto, só que você tem que pagar o combustível e os dias de trabalho do rapaz. Naquele tempo, os políticos eram muito sérios, né? Aí ele falou, pago. Com sacrifício ele pagou e deu certo. Aí o senhor Aristides veio. Ele passou um telegrama. Vou mandar um caminhão te buscar, você vem? Ele respondeu pelo telefone. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha nada em Dourados. Aí ele veio e aí começou a imprimir o jornal na gráfica do senhor Aristides. Como ele não tinha dinheiro suficiente para pagar o senhor Aristides, quando entrava publicidade no jornal, todo o dinheiro ele dava para o senhor Aristides, pelo trabalho dele, né? E assim começou em 1951, dia 21 de abril de 51, começou o Progresso. Aí convidaram ele para ser candidato a vereador. Ele começou, foi vereador. Naquele tempo, os vereadores não eram remunerados, porque a cidade era pequena, não tinha, né, não tinha remuneração. Depois convidaram ele para ser deputado estadual, foi. Depois para federal, foi. E aí, quando ele era deputado federal, ele vinha, nós mudamos para Brasília. Só que a gente só vinha nas férias, porque as duas maiores, a Júnia e a Blanche, já estudavam, embora a escolinha pequenininha e tal, né? Mas estudavam lá em Brasília. Nisso, ele vinha de avião. Numa das vindas dele, na hora que ele estava voltando, o avião caiu em Londrina. E eu estava com as crianças em Brasília, sozinha, com uma empregada que eu levei daqui de Dourados para me ajudar lá, né? E eu recebi o telefonema meia-noite, dizendo que ele tinha acontecido um acidente, ele tinha falecido. Eu fiquei num desespero louco, porque ele tinha sido o único homem da minha vida, o único namorado, o primeiro namorado e tal. Eu casei com 17 anos. Porque quando a gente se conheceu, eu ia fazer 15. E aí meu pai era muito enérgico, né? Imagina. E aí meu pai estava fazendo medição. Quando meu pai chegou, ele falou, eu vou falar com teu pai. Falei, pelo amor de Deus, não. Vou. Aí falou pro meu pai, eu quero ficar noivo da sua filha. Ele falou, você está louco? Ela não tem nem 15 anos, ela é uma criança. Não, mas se precisar esperar 20 anos, eu espero. Aí ele chegava lá em casa, sentava meu pai, minha mãe, eu e o Weimar. Lá não tinha esse negócio de abraço, beijo, nada. Eu lembro do Clube Social, lembro do Indaiá também, que ele foi um dos não fundador, mas vários fundaram, né? Ele foi da primeira turma que começou o Clube Indaiá. O Clube Social foi um grande grupo que formou. O seu Emílio Rosa foi o primeiro presidente, isso eu lembro bem. E quando o Weimar foi presidente, eu fiz o primeiro desfile de moda aqui em Dourados. Então tinha várias meninas que desfilaram, todo mundo batia palma, teve baile, foi muito bom, teve jantar, tudo. Porque na época Dourados não tinha diversão. Eu lembro que a diversão era piqueniques. Eles saíam eu lembro, inclusive a minha irmã morreu afogada num dos piqueniques que nós estávamos fazendo. Ela estava brincando na água e sumiu. Todo mundo procurava e cadê ela?
foram achar 3 dias depois. Eu sofri muito, porque ela que me cuidava, que ficava comigo, enquanto minha mãe estava na lojinha que eles tinham aí, né? E o meu pai ficava fazendo medição quase a maioria do tempo, demarcando terreno, essas coisas, né? E foi uma coisa muito dolorosa na minha vida. Dourado naquela época tinha um pingo de comércio. Tinha uns 5 ou 6 comércios só. Não tinha comércio especializado em determinadas coisas. Todo mundo vendia arroz, feijão, açúcar, sal, roupas, tecido por metro. Mais tecido por metro, roupa pronta quase não tinha, né? Dourados era muito pequeno, cresceu muito, né? Quando a gente lembra, quando eu era criança e agora, a diferença é brutal, né? Eu lembro dos primeiros da minha época, né? Porque tiveram outros antes. Dr. Camilo Ermelinda Silva, um médico muito bom, e Dr. Nelson de Araújo. E os dois eram tão legal que se a pessoa não tinha condição de pagar, não pagava. Eles atendiam igual. Eu lembro do primeiro açougueiro de Dourados. Doutor não, era o seu Guacho, o apelido dele. Era pai do Dr. Lauro Machado, que se formou em Direito. E tem o mérito, os dois, né? Ele e o irmão dele, que se formou em Medicina, Dr. Luiz Machado. Então, eu digo sempre que às vezes a pessoa com sacrifício reconhece, estuda e se forma. E às vezes um filho de riquinho que tem tudo, não valoriza, não se forma, não estuda, né? O seu Mandacaru era uma pessoa muito legal. Eu lembro que meu pai era amigo dele, né? Ele dava remédio natural. E muita gente se curava com ele. Um dia ele estava almoçando lá em casa, eu tinha uns 10, 12 anos, ele olhou bem para mim e falou: essa menina tem uma missão bem importante na vida. Mas eu não sabia o que era. Meu pai falou: mas você sabe que missão? Ele falou assim: é uma responsabilidade grande que ela vai ter, porque ela vai ter que assumir uma coisa muito importante para a cidade. E quando o Wemar morreu, que eu peguei o jornal, meu pai falou: você lembra do que o seu Mandacaru falou? Eu falei: lembro. É isso. Ele era uma pessoa que ele olhava para a pessoa e falava as coisas. Via: você não está bem disso, daquilo, vou te receitar um remédio. Mas era só coisa natural, ervas. Olha, o Wemar sempre me falava: Adílis, o dia que eu morrer, não deixa o jornal parar. Eu falei: mas sei lá se eu vou morrer primeiro. Não, eu vou morrer primeiro. E ele tinha uma premonição que ele ia morrer cedo. E outra coisa, ele não viajava sem ser em janela de emergência. Ele comprava passagem com antecedência para viajar na janela aquela que arranca, né? E quando ele faleceu do acidente, na caixa preta a gente viu. Gente não, eles falaram que abriu a caixa preta. Gritaram: fogo, fogo, porque o avião saiu de Dourados, naquela época já tinha um voo uma vez por semana aqui. Em Londrina parava em Londrina. E ele veio de Brasília, e a hora que ia voltando de Dourados para Brasília, a hora que o avião levantou o voo, gritaram fogo, e ele arrancou a janela de emergência e pulou, porque estava levantando. Mas a hora que pulou, a hélice bateu na cabeça dele e morreu, porque cortou a cabeça. E os outros morreram queimados. 2 anos antes do Wemar morrer, ele falou para o meu pai: seu Amaral, se associa no jornal. Ele tinha uma premonição que ele ia morrer cedo. Aí meu pai entrou, se associou. Compraram um maquinário, tudo, né? Para imprimir, para não ficar dependendo de gráfica dos outros, coitado do seu Aristides, né? E aí acabou. Meu pai, quando o Wemar morreu, meu pai veio para cá, veio para o jornal saía uma vez por semana. Depois saiu 2 vezes por semana. Depois começou a sair diário. Mas não foi fácil não, viu? Naquele tempo era muito difícil. E o jornal sempre a gente procurou ser bastante ético, publicar as coisas, mas com ética, né? E com respeito. Se não puder falar bem, não vai falar mal. Relata os fatos, né? O Celso chegou a foi vereador, depois deputado estadual, mas só uma vez, não quis mais. O Miguel nunca entrou em política. Eu também, logo que eu casei com o Wemar, não gostava de política. Aí, eu falei: se eu estou casada com ele, gosto dele, quero ficar com ele, eu vou ter que ajudar, né, colaborar. Aí eu comecei a dar uma força para ele e tal, né? Porque a mulher tem muito a ver, né?
atender as coisas. Sei que ia as pessoas lá, ai, doutor, eu preciso de uma roupa, que eu não tenho roupa boa para ir votar, não sei o quê. Aí ele ia lá, pegava e dava. Aí eu ia atrás e falava, ó, não vai esquecer de votar nele, hein? Ele falou, Adílis, eu não dei a roupa com o intuito de pedir voto. Eu lembro com muita emoção do dia da minha formatura, a hora que eu recebi o canudo, como eles falam, né? O diploma da formatura. Meu pai me abraçou e chorou soluçado, porque meu pai queria que todos os filhos se formassem. Ele fazia muita questão que a gente fosse estudioso e falava assim para os filhos, se você for tirar nota boa, você vai ter tudo comigo. Se tirar nota mal, não conta comigo, não dou nada. E então a minha formatura foi muito emocionante, ele ficou muito feliz. Só isso já valeu para mim. A emoção dele é a hora que eu me formei. Veio um senhor uma vez com uma motosserra, dizendo que um prefeito, que eu não vou falar nem o nome, porque vou até ofender a família, né? Começou para destruir, cortar a árvore. Aí meu pai correu lá, nós estávamos aqui no jornal, né? E ele falou, você vai cortar a minha cabeça primeiro, para depois cortar a árvore, porque a árvore você não vai cortar. Quem que mandou cortar? Ah, o prefeito. O prefeito era um bem antigo de Dourados. Aí não cortaram mais. Aí nós pusemos no jornal isso, que tinha o prefeito X estava querendo cortar as árvores da cidade. Isso era uma coisa preciosa, ter árvore plantada, né? E se nós temos árvore, é graças ao seu Carvalhinho. Uma vez eu lembro que veio, que era governador, Pedro Pedrocinha aqui em Dourados. E a turma tinha lutado, Weimar, meu pai, para que construísse um ginásio aqui, porque não tinha ainda, era só primário, né? Aí o Pedrocinha fez uma reunião, meu pai participava, embora não era político, não era político, assim, que exercia nenhum cargo político, mas ele gostava de tomar parte nas coisas de Dourados. Aí o Pedrocinha falou, eu tenho verba para construir um ginásio aqui, falava um ginásio, né? Mas já dá só para construir, e o terreno, estão querendo muito caro, não tem condição de comprar o terreno e construir. Aí meu pai levantou e falou, eu dou o terreno. Ah, mas o terreno é muito grande que precisa, porque o ginásio vai ser grande. O pai falou, não tem problema, eu dou o terreno. Só que, na hora da escritura, ele pôs assim, que se não construísse dentro de 2 ou 2 anos e meio, voltaria para o doador ou seus descendentes. Aí ele construiu. O Celso doou onde é hoje o ginásio Presidente Vargas. E meu pai também doou onde é o Colégio das Irmãs, um quarteirão também. Porque meu pai era muito a favor da cultura, que a pessoa se formasse, que tivesse possibilidade de crescer na vida, né? Você vê, naquele tempo era difícil. Aqui era muito difícil. Olha, Dourados está crescendo muito, muito mesmo. Quando a gente sai nos bairros por aí, a gente nota a diferença, né? Mas Dourados tem vários fatores que contribuem para isso. Primeiro, cidade universitária, terras férteis e muitos municípios que convergem para cá, ao redor. Dourados eu acho que é uma cidade que tem um futuro muito bom. Eu acho que Dourados, do jeito que está, crescendo, vai ser uma grande cidade. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.